Olá pessoal, então agora a gente vai fazer um plano de laminação do casco desse veleiro aqui. Esse plano de laminação ele está no livro do Jorge Nassi, eu copiei o plano de laminação e coloquei aqui no slide. A gente vai montar ele junto, vai calcular o peso da embarcação, né, o peso desse casco aqui, e vai calcular também um custo aproximado com $1 a um determinado valor lá, a gente vai assumir um determinado valor do dólar. Então, antes de a gente calcular, eu queria que vocês tentassem olhar, né, aqui está a embarcação, o projeto da embarcação, 30 pés. Queria que vocês olhassem ele e tentassem imaginar aí qual que é o peso e o custo em termos de matéria-prima que esse casco ia ter, né? Então, tenta colocar num papelzinho aí o que vocês acham, só para vocês verem se vocês têm essa noção, né? O peso desse casco aqui, então quanto que ele gastaria de massa em termos de matéria-prima, né? E o custo que teria só de matéria-prima para a confecção dele. Agora eu vou mostrar para vocês o plano de laminação dele. Então está aqui o plano de laminação. O plano de laminação ele tem os vários componentes aqui, costado, fundo, espelho de pôl, pastilhas, teparas e conveses, né? E em cada um dos componentes tem a área, né, em metros quadrados, referentes a cada componente, e aí tem o plano de laminação. Nota que no plano de laminação tem uma manta aqui, né, M300, um tecido uniaxial 1808 combinado, um tecido biaxial 1808 combinado também, e um tecido biaxial com uma gramatura maior 2408 combinado. Ele colocou também o de vinicel, que é o núcleo que vai ser utilizado aqui. Isso aqui é PVC semi-rígido que vai ser utilizado e a densidade desse divinicel e a espessura do divinicel que vai ser utilizado. Aqui também tem o divilete, que é a cola, o adesivo que está sendo utilizado, né, em massa. Esse aqui a gente vai tirar fora das contas por enquanto, tá? Porque a gente nem falou sobre adesivos ainda. E também isso aqui depende muito da habilidade do construtor. Então a gente vai assumir que o nosso casco vai ser fabricado via processo de infusão. E isso vai nos atingir, por exemplo, né, então aqui a gente está assumindo um valor de 45% de reforço em massa e 55% de resina no nosso laminado final. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então agora é calcular a massa de cada um desses componentes em termos de matéria-prima. Vamos lá, então a gente vai fazer juntos aqui o do costado e depois o restante vocês vão fazer como exercícios aqui, baseado no que a gente fez aqui no costado, somar tudo isso e depois ver o preço da embarcação de vocês. Então vamos começar junto com o costado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quantos metros quadrados ele tem. Então ele tem uma metragem de 15 metros quadrados. E os tecidos que são utilizados e as gramaturas. Bom, as gramaturas, né, a gente já viu que tem uma nomenclatura ou uma unidade um pouco diferente que a gente não está acostumado. Então eu já vou colocar aqui em cima o quanto que se refere em gramas por metro quadrado, que vai facilitar nossas contas. Fora a manta que já está em gramas por metro quadrado. Então o costado ele tem uma camada, né, plies são camadas, né, de manta de 300 gramas por metro quadrado. Como o costado ele tem 15 metros quadrados, então de M300 o meu costado ele vai ter 15 vezes 300 gramas por metro quadrado. Isso vai me dar um valor de 4.500 gramas no meu costado. De manta, 300 gramas por metro quadrado. Então, só de manta eu tenho 4.500 gramas. Bom, agora vamos lá. Uniaxial 1808. Eu tenho 0 camadas no costado, então não tenho massa nenhuma referente a isso. Biaxial 1808. Eu tenho 2 camadas no costado. Então, biaxial 1808, 2 camadas, né? Então eu tenho 2 vezes a área que ele está ocupando, aqui são 15 metros quadrados, vezes a gramatura do meu tecido, que é 870 gramas por metro quadrado. Então aqui eu tenho no total de 26.100 gramas que vai ter de tecido biaxial 1808. Vamos continuar então. Então, biaxial 2408, que tem 1.070 gramas por metro, eu tenho 0 camadas. Aí o divinicel, eu tenho o divinicel com uma espessura de 15 milímetros. Só que o divinicel aqui está me passando quantos quilos tem em 1 metro cúbico por volume. Então eu vou ter que ver o quanto que eu tenho de volume no meu costado de núcleo para ser utilizado. Então, já que eu tenho uma área
de 15 metros quadrados, o meu volume vai ser a área vezes a espessura do meu divinicel. Então eu vou calcular o volume que está sendo ocupado pelo núcleo. Vou mudar de cor aqui, o div, vou chamar. Espessura, já botei em metros, né? 15 vezes 10 na menos 3 metros, vezes a área, que é 15 metros quadrados. Eu vou ter aqui o meu volume do material, que vai dar 0,225 metros cúbicos. Então esse é o volume que está sendo ocupado pelo núcleo no costado. Só que eu quero saber a massa. Eu sei que cada metro cúbico tem 80 kg de divinicel. Então, vou fazer uma regra de 3. 80 kg, né? Tem 1 metro cúbico. 0,225 metro cúbico vai ter x, né? Isso vai me dar uma resposta de 18 kg. Eu vou deixar tudo em gramas, como eu estava botando em gramas antes, 18.000 gramas de divinicel no meu costado. Bom, agora eu quero saber o quanto de resina que eu vou ter no meu costado, né? Para eu definir o quanto de resina que eu vou ter no meu costado, vai depender do meu processo de fabricação. Então, o meu processo de fabricação, como eu falei no início, ele está garantindo que eu tenho 45% em massa de reforço e o restante é resina. O que eu vou considerar como reforço? Tudo que está em vermelho aqui, né? Então, todas as minhas mantas e tecidos são considerados reforços. O meu divinicel, ele não é considerado reforço. Então, a soma de todos os meus reforços, o divinicel é um núcleo só, né? Então, a soma de todos os meus reforços aqui, eles têm que dar 45% total do meu laminado, enquanto que o restante é resina. Então, 4.500 mais 26.100, eu tenho um total de 30.600 gramas de reforço. E isso equivale a 45% do meu peso do laminado. E 55% equivaleria a quanto? Aí eu vou ter o meu total de resina. Vou botar aqui Y, né? Então, fazendo essa conta, eu tenho que meu total de resina no meu laminado, ou no meu componente, né, no costado, é 37.400 gramas. Agora eu posso calcular, então, o peso total do meu componente, que é o costado. Então, o peso total aqui é o quanto que eu tenho de reforços, mais o quanto que eu tenho de núcleo, que é 18.000 gramas, né? Mais o quanto que eu tenho de resina, que é 37.400 gramas. Nota que eu não estou assumindo aqui o peso dos adesivos, né? Eu estou assumindo simplesmente o peso dos outros componentes. Então, eu estou ignorando a presença de adesivos lá, e os adesivos a gente sabe que são utilizados, né? Então, somando tudo isso, eu vou ter um peso de costado de 86 quilos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui tem a tabela, né, de cada um dos componentes. Nota-se aqui o componente do costado, a gente já estão aqui os valores, né? Então, 4.500, tudo em gramas, né? 20.100, 26.100, 18.000 de vinicel, 37.400, o peso total de 86 quilos. O que eu quero que vocês façam? Que vocês agora calculem todos os componentes, um por um, utilizando as mesmas diretrizes que a gente fez no costado. Depois somem o quanto tem de cada um dos componentes. Vocês vão somar cada um dos componentes e vão preencher essa tabela aqui, ó. A tabela, ela se refere ao preço por quilograma de cada um dos componentes em dólares. Então aqui, ó, por exemplo, de vinicel eu vi que eu tenho 100 quilos de vinicel na minha peça total, né, somando todos os componentes. Se eu tiver 100 quilos, eu coloco uma perda de 10%, eu vou ter 110 quilos vezes o preço por quilo do divinicel, eu vou ter um custo total do componente. Aqui deveria estar em branco essa tabela aqui, eu não sei porque está preenchida, eu vou apagar. Aí vocês vão ter um preço total, isso aqui vezes esse aqui. Então, custo total. Depois, se vocês somarem tudo, vocês vão ter o custo total em dólares da peça de vocês em termos de matéria-prima e um peso total a hora que vocês somarem tudo isso aqui com 10%.
A gente geralmente adota esse 10% porque durante o processo de fabricação tem as perdas atreladas ao próprio processo, né? Dificilmente é evitado, né? Tem um detalhe aqui interessante também, que ele tem uma quantidade de iniciador, né? O iniciador, geralmente, a gente calcula 5% da resina, né? Então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma resina de poliéster, o iniciador vai ser 5% em massa dessa resina. Então, tem que ver o quanto que a gente vai ter de resina e pegar 5% desse quanto de resina aqui. Tudo bem? Então, tentem fazer isso. Eu vou disponibilizar esses valores ali via PDF para vocês no Moodle. Tentem fazer isso e ver se vocês conseguem chegar numa relação de peso e preço aqui e me falem quanto chegou, porque depois eu posso passar para vocês os valores. Valeu então, pessoal?